O tema dos exilados de Capela desperta a curiosidade e a imaginação de muitas pessoas interessadas na história espiritual da humanidade. Essa narrativa, amplamente difundida em círculos espiritualistas, sugere que espíritos oriundos de um sistema estelar chamado Capela, localizado na constelação do Cocheiro, teriam sido exilados para a Terra em tempos remotos devido à sua incapacidade de acompanhar o progresso moral de seu mundo de origem. Mas será que essa história é verdade ou ficção? Para responder a essa pergunta, precisamos examinar os princípios espirituais e científicos que permeiam o tema, além das mensagens trazidas por obras de reconhecida seriedade no campo espiritualista. A ideia dos exilados de Capela foi apresentada ao público principalmente por meio da obra A Caminho da Luz, ditada pelo espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Nesse livro, Emmanuel narra que, em um passado muito distante, um grupo de espíritos que vivia em Capela não conseguiu acompanhar a transição daquele planeta para uma condição mais elevada. Como não possuíam as qualidades morais necessárias para permanecer em um mundo de regeneração, esses espíritos foram enviados à Terra, que na época se encontrava em um estágio primitivo e oferecia as condições adequadas para que eles expiassem suas faltas e recomeçassem sua trajetória evolutiva. A vinda desses espíritos teria influenciado significativamente o progresso da humanidade terrena, trazendo avanços nas áreas da cultura, da ciência e da organização social. Segundo a narrativa, esses exilados teriam formado os núcleos de civilizações avançadas, como os egípcios, os hindus, os hebreus e os chineses, contribuindo para o desenvolvimento da inteligência humana e a estruturação de sociedades mais organizadas. No entanto, seu progresso intelectual não era acompanhado por uma evolução moral correspondente, e por isso eles continuaram a enfrentar desafios espirituais e kármicos enquanto encarnados na Terra. A história dos exilados de Capela, quando vista sob o prisma da doutrina espírita, encontra respaldo no conceito de mundos habitados e na lei de progresso. O Espiritismo ensina que o universo é habitado por inúmeros mundos, cada um com suas características específicas e diferentes graus de evolução. Espíritos que não conseguem acompanhar a elevação moral de seu mundo de origem são transferidos para mundos mais compatíveis com seu estado vibratório, onde podem continuar seu aprendizado em condições mais adequadas às suas necessidades evolutivas. Essa ideia não é nova e pode ser encontrada em diversas tradições espirituais e mitologias ao longo da história humana. O mito da queda de seres superiores para mundos inferiores, em função de sua rebeldia ou incapacidade de evoluir, está presente em diferentes culturas, como a narrativa dos anjos caídos no cristianismo. Embora essas histórias tenham formas e interpretações variadas, todas refletem uma realidade espiritual universal. O espírito é chamado a evoluir, e quando não cumpre suas responsabilidades, é convidado a recomeçar em condições que favoreçam seu aprendizado. Mas a narrativa dos exilados de Capela não deve ser encarada como um relato literal ou histórico no sentido estrito. O próprio Emmanuel, em A Caminho da Luz, deixa claro que não pretende oferecer uma descrição científica ou histórica exata, mas sim apresentar uma visão espiritual sobre o desenvolvimento da humanidade. É importante compreender que as mensagens espirituais frequentemente utilizam símbolos e metáforas para transmitir verdades profundas, e o relato de Capela pode ser um desses casos. Por outro lado, é importante reconhecer que a ciência ainda não encontrou evidências concretas que confirmem a existência de vida em Capela ou que sustentem a possibilidade de transferência de espíritos entre sistemas estelares. Isso não invalida a narrativa sob o ponto de vista espiritual, mas nos convida a ter discernimento e a evitar interpretações literais que possam distorcer o verdadeiro propósito dessas informações. O Espiritismo, como doutrina que harmoniza fé e razão, nos ensina a buscar a verdade com responsabilidade e humildade, sem cair em dogmatismos ou fantasias. A reflexão sobre os exilados de Capela também nos leva a pensar sobre o momento atual da humanidade. Estamos vivendo uma transição planetária, em que a Terra se prepara para se tornar um mundo de regeneração.
Nesse processo, espíritos que persistirem no mal e na rebeldia poderão ser transferidos para mundos inferiores, onde continuarão seu aprendizado em condições compatíveis com suas necessidades. Esse movimento não é um castigo, mas uma expressão da justiça e da misericórdia divina, que oferece a cada um a oportunidade de recomeçar e progredir. A história dos exilados de Capela, verdadeira ou não no sentido literal, carrega ensinamentos valiosos sobre responsabilidade espiritual e sobre o papel do livre-arbítrio em nossa evolução. Ela nos lembra que, em um universo regido por leis justas e perfeitas, cada ação tem consequências, e que o progresso moral é tão importante quanto o progresso intelectual. Também nos alerta para a necessidade de cultivarmos o amor, a solidariedade e o respeito às leis divinas, para que possamos acompanhar a evolução do nosso planeta e contribuir para a construção de um mundo melhor. Se a história de Capela é verdade ou ficção, talvez nunca possamos comprovar de forma definitiva. Mas sua mensagem transcende a questão da literalidade. Ela nos convida a refletir sobre nosso papel como espíritos em evolução, sobre as escolhas que fazemos e sobre as consequências dessas escolhas para nós mesmos e para a coletividade. Acima de tudo, nos inspira a buscar o progresso moral e a viver de acordo com os princípios do amor e da fraternidade, que são a base de toda verdadeira evolução espiritual.